dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos orientando e nos intuindo em nossas considerações acerca de seu Evangelho. Nós paramos no item 10 da parte 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vamos iniciar então o item 10. Aqui a doutrina de Sócrates e Platão vem a falar sobre os traços que conserva o corpo físico e, portanto, o mesmo acontece com a alma. Então vamos ver um trecho da doutrina de Sócrates e depois uma observação de Kardec para a gente comentar na sequência, ok? Bom, o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhes deixou, né? Então, o que a doutrina está dizendo aqui, a doutrina socrática e platônica, é que o corpo conserva os vestígios bem marcados, acidente que ela sofreu, né? Enfim, os traços que ficam conservados no corpo físico. E que o mesmo acontece com a alma, né? Só que a alma já conserva não os traços físicos, mas os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos. Olha que interessante, sentimentos. E as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Então os atos desta alma, de algum modo, repercute nela alguma consequência também. A gente depois, estudando a doutrina, a gente entende com muito detalhe estes traços que a alma conserva. São vários, de variados modos. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Então a doutrina socrática fala aqui que a pior coisa que pode acontecer a um homem, né, a maior desgraça que pode acontecer é ele ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Curiosamente, esta fala de Sócrates é uma fala que o Espiritismo vem a falar detalhadamente, o cristianismo, né, o próprio Evangelho de Jesus vem falando sobre isso, a doutrina espírita vem falando disso, e a ciência contemporânea vem falando esta mesma coisa, ou seja, uma das propostas principais da psicologia transpessoal é trabalhar o sentimento de culpa, porque é com base no sentimento de culpa que são derivadas todas as outras problemáticas dos indivíduos. Então a psicologia transpessoal vai trabalhar muito em cima disso, ou seja, a quarta força da psicologia, já entendendo a necessidade de trabalhar esta consciência de culpa como algo, digamos, de fundamental importância para a saúde integral do ser. Então, o que Sócrates já falava lá atrás. Aí tem um diálogo dele aqui, né? Então, vou passar o diálogo de Sócrates aqui. Vamos lá. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil, quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça, e que antes de tudo devemos aplicar-nos não a parecer, mas a ser um homem de bem. Então essas conversações de Sócrates com os seus discípulos na prisão, ela é muito interessante porque há um ponto da conversa que ele diz assim: mais vale sofrer que cometer uma injustiça. Este trecho parece um trecho, uma fala muito simples, mas é extremamente profunda, muito profunda. Porque quando ele diz mais vale sofrer
que cometer uma injustiça, ele está dizendo, em suma, tudo aquilo que o Evangelho de Jesus vem dizer. Mais vale sofrer que cometer uma injustiça. Todo o princípio do Evangelho é baseado na inatacabilidade, ou seja, o que nós vamos compreender no Evangelho é que sequer Jesus propõe uma defesa. Sequer propõe uma defesa. No sentido de que a própria defesa seria um ataque. Um exemplo muito claro desta minha afirmação, a própria crucificação de Jesus. No momento que os soldados chegaram lá, que Pedro levanta a espada para enfrentar, digamos assim, né? Para resistir à prisão de Jesus, o que Jesus diz logo na sequência para Pedro? Pedro, abaixa a espada. Aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Né? Ou seja, claramente o Evangelho, embora tenta-se às vezes criar alguma argumentação de resistência, inclusive muitas religiões se colocam desta forma, né? Fala-se, por exemplo, defesa do Evangelho, né? Em defender o Evangelho. Defender o Evangelho. Bom, como assim defender o Evangelho? Defender com um escudo, com uma espada, isso na era medieval. Na atualidade, uma submetralhadora e um colete à prova de balas, né? Defesa do Evangelho. Ou seja, não é muito... Nós não percebemos isso no Evangelho. Como eu estou dizendo, quando Pedro vai resistir, né? Jesus diz a ele, guarde a espada, né? Aquele que... Bom, enfim, o que a gente observa é que mais vale sofrer que cometer uma injustiça, né? Isso é uma expressão fundamental no Evangelho. É claro que a proposta do Evangelho é uma proposta muito ampla, muito profunda, e que não necessariamente todos nós temos condições de compreender e também não temos condições muitas vezes de viver, mas o nosso objetivo aqui é estudar e não autoludibriar, né? Uma coisa é nós não termos condições de fazer, outra coisa é o Evangelho estar dizendo para fazer. São coisas distintas. O que eu não posso é pegar o que eu quero e dizer que o Evangelho está dizendo o que eu quero, né? Eu não posso adaptar o Evangelho às minhas conveniências. Então, nosso objetivo aqui é estudar e entender claramente a proposta do Evangelho e entender, buscar compreender como nós conseguiremos vivenciar este Evangelho. Mas nós buscando a compreensão para vivenciar o Evangelho. E não adaptar e conveniar o Evangelho ao nosso modo. Ok? Então esta fala que mais vale sofrer que cometer uma injustiça é uma fala muito importante que Sócrates, por isso ele também não resistiu à prisão, sequer fugiu da sua condenação, da sua execução, né? Mostrando que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E por que o princípio desta afirmativa, né? Porque compreendendo o espírito imortal que somos, Sócrates já compreendia que ele poderia resistir, rebelar, mas o que isso seria de valor para ele, digamos assim, né? Se nós somos espíritos imortais, por mais que na defesa, na resistência, né, Sócrates viesse a cometer algum homicídio, atacasse de algum modo as pessoas, né, ele teria responsabilidade nisso. O que às vezes nós não temos muitas condições de compreender é que nós reduzimos a justiça divina e achamos que Deus é um juízo humano, né? E o colocamos nessa situação. Não, mas é legítima defesa. Legítima defesa eu posso matar 100 porque eu estou... é legítima defesa.
Mas peraí, quem falou que justiça humana é igual à justiça divina? A justiça divina não é humanizada. Então, aí um dos nossos erros de leitura em relação ao Evangelho, em relação à justiça divina, porque ao invés de buscarmos compreender, contextualizar os aspectos da justiça divina e compreender para a nossa realidade, nós pegamos a nossa realidade e tentamos impor na realidade da justiça divina, né? É claro que a justiça divina ela é muito ampla, não é simples, mas nós temos a clara certeza, a clara visão conforme nós vamos estudar, não só o Evangelho, mas como tudo que oferece acerca da história, da ciência, da filosofia, o quanto essa justiça humanizada é equivocada, é falha, é imediatista, e ela não serve muito de parâmetro para observarmos a justiça divina. Até porque a nossa justiça mundana, falando assim, é uma justiça bastante mutável, constantemente mutável. E curiosamente assim, como diz a expressão, muda-se da água para o vinho. Uma coisa que era um crime passa a ser obrigação, né? Ou o inverso. A gente pega o próprio Código Civil atualizado em 2003, né, onde havia algumas imposições nos laços conjugais, né, e algumas imposições que hoje para nós é tomado como algo passível de crime, inclusive crime hediondo. Ou seja, temos que atualizar, porque a justiça terrena, a justiça mundana, ela é muito mutável, é muito temporal, né? É muito cultural. Então, enfim, a justiça divina ela já é imutável, ela não é temporal. Então a gente já começa a perceber que é uma justiça muito mais ampla. E Sócrates então faz esta consideração. Compreendendo a justiça divina como algo imutável, como algo amplo, daqui ele conclui e faz esta afirmativa: mais vale sofrer que cometer uma injustiça. Eu estou observando este ponto aqui porque é um ponto muito fundamental, porque no nosso dia a dia nós seremos colocados à prova o tempo todo, onde nós decidiremos: sofreremos a injustiça, né? Ou cometeremos uma injustiça. Porque muitas vezes é uma das duas coisas, não existe a neutralidade. Até porque nós vamos observar que a neutralidade é uma decisão. Como diz o saudoso advogado Reinaldo Leite, companheiro também da doutrina espírita, não decidir já é decidir. Você decidiu que não vai decidir. Ou seja, não decidir é decidir que você não vai decidir e, portanto, o que decidir eu assino embaixo. Observe que não há neutralidade. O fato de eu assumir uma postura de neutralidade, eu estou, filosoficamente falando, tomando uma decisão, né? É aquela história do dito popular do quem cala consente, né? Ciente dos fatos, calando-me perante ele, estou consentindo. Filosoficamente isso é irrefutável. Então o que nós vamos observar aqui é que em várias situações do dia nós teremos que tomar esta decisão. Sofro uma injustiça, né, ou cometo uma injustiça, digamos assim. É claro que não estou falando aqui de coisas hediondas, mas detalhes simples do nosso dia a dia, o que poderíamos realizar, o que deixaríamos de realizar, o que poderíamos ceder, no tocante, por exemplo, a relacionamentos, né? O quanto nós estamos dispostos a sofrer dentro de um relacionamento, ou fazer sofrer, né? Eventualmente impor uma postura. Porque o que nós vamos observar no campo do relacionamento, por exemplo, é que devido ao nosso estado evolutivo, predomina a intenção de hegemonia, a intenção de dominação. No dia a dia, todos querem
dominar com suas ideias. Parece algo meio escravagista, mas se nós olharmos à luz da psicanálise, é isso que nós vamos observar, né? Ou seja, nós tentamos no nosso meio de relacionamento, mesmo que isso se dê muitas vezes inconsciente, tentar impor nossas ideias. Nós temos forte resistência, relutância a lidar com aquilo que é diferente, a lidar com a diversidade. Temos baixíssima tolerância de lidar com o diverso. Qualquer coisa que é diferente do nosso modo de vida, do nosso modo que nós gostaríamos que fosse, nós já assumimos uma postura de repúdio, de contrariedade. E isso nos pequenos detalhes do dia a dia, né? Quando nós chegamos em algum ambiente, quando nós chegamos em algum lugar e a gente passa por esse tipo de situação. Eu tenho aqui alguns exemplos, vários, mas eu vou tentar ilustrar um aqui, só para a gente entender essa ideia. Recentemente eu passei por uma experiência da qual um jovem que fazia, segundo o pai dele, fazia uso de produtos químicos, de drogas, enfim. Eu prefiro produtos químicos porque droga legalizada ou ilegalizada não muda, é droga do mesmo jeito. O fato de alguém liberar um produto ou de dizer que ele é criminoso não o torna menos ou mais droga, né? Mas enfim, um produto químico, o jovem fazia uso destes produtos químicos e, resumindo a história, ele colidiu com um veículo que eu estava, que na verdade o veículo estava parado, e nós fomos para o distrito policial. E a habilitação deste jovem era uma habilitação provisória e vencida. E quando chegou lá no distrito policial, os dois policiais atendentes estavam sugerindo para que eu e o pai do jovem deixasse aquela situação de lado, né? Ou seja, olha como a situação é bem curiosa. Nós estamos dentro do Estado, temos a obrigação de seguir as normas do Estado, as leis do Estado. Quando acontece um acidente de trânsito, uma colisão, e esta colisão ela foi assim: o veículo que eu me encontrava, né, que eu disse que eu estava ausente, o veículo estava encostado, estacionado na via, normal, parado, eu fora do carro, do outro lado da rua. O jovem veio com uma motocicleta de uma roda e subiu em cima do carro. E amassou toda a traseira do carro, né? E com isso nós fomos até o DP. E aí chegando lá, ou seja, os policiais atendentes, os atendentes ali de plantão, sugerindo para que nós não fizéssemos registro daquela ocorrência. A gente já começa a fazer algumas perguntas do tipo, que eu não vou me aprofundar muito, mas a gente já começa a observar o quanto nós somos colocados à prova o tempo todo, né? Ou seja, nós temos as leis, temos os agentes representantes nos propondo para não seguirmos as leis, né? Indiretamente. Nada muito crítico, digamos assim, talvez até de uma forma amigável. Não estou dizendo nem que os agentes estavam de alguma má intenção, talvez até com a intenção de auxiliar, até porque um deles fez esta afirmativa, né? Ele falou: que coisa curiosa, um pai prejudicando um filho, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque o pai já havia me contado que ele estava pensando em se matar de tanto problema que o filho estava causando a ele. E de repente então o filho colidiu com o meu carro que estava estacionado, e com isso nós fomos até o DP, né? O pai acompanhou e lá foi entregue o nome do garoto, ou seja, a habilitação dele provisória seria recolhida, né? E o agente entendeu que o pai estava prejudicando o filho, né? E fez este comentário: que coisa, né? Um pai prejudicando o filho.
Ou seja, o agente entendeu que se o pai favorecesse este filho, mais uma vez auxiliasse ele na realização de um crime, fosse cúmplice de um crime, fosse cúmplice de mais uma infração, fosse cúmplice de mais um ato, digamos, perturbador, porque a colisão foi numa velocidade relativamente alta, onde o amassado no veículo foi bem intenso, né? Ou seja, a gente começa a observar o quanto o nosso senso de justiça é caótico, né? Não estou entrando nem no mérito do que deveria, do que não deveria fazer, até porque eu compreendo que diante do Estado tem um procedimento, a lei diz assim, vamos seguir assim, é assim que deve seguir o protocolo, simplesmente me coloquei na postura de seguir o protocolo, né? Agora, dentro deste protocolo, o que prevaleceria era o recolhimento da habilitação de alguém que não estava conduzindo conforme as leis determinavam, né? E o próprio agente do Estado, supostamente representante resguardador da lei, supondo um burlar da lei, né? Como eu disse, não estou fazendo nenhuma crítica, até porque acredito que foi de boa intenção que o agente fez esta sugestão, né? E foi só uma sugestão, tanto que ele cumpriu o procedimento, mas o que me chama a atenção foi uma certa relutância, né? Porque não deveria, nesta situação, né, o pai do jovem que estava na motocicleta, um tanto atordoado com a situação, querendo seguir, digamos, religiosamente o protocolo, né, respeitando, mas o próprio agente do Estado sugerindo que não desse continuidade naquilo, ou que cessasse, de algum modo tentando favorecer o garoto e o pai, né? Eu observo nesta situação o quanto nós estamos distantes de uma compreensão de justiça. Por isso eu costumo dizer que Deus é o divino pedagogo. É por isso que nós vemos as coisas aparentemente bárbaras acontecendo, mas tudo sob a justiça divina. Porque Deus não é um juiz imediatista. Deus não é um juiz temporal. Deus não estabelece condenações. Deus não faz justiça com violência. Ou seja, permite que nós tenhamos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos, mas a arcar com as consequências de nossas ações. E isso quer dizer aqui na fala de Sócrates, que se nós cometermos uma injustiça, não terá como fugir das consequências. O que muitas vezes alguns se confundem é dizer assim, mas Deus é infinita misericórdia, né? E é um ponto bem interessante, porque é na afirmativa de que Deus é infinita misericórdia que muitos poderiam justificar os atos de tal modo que, independentemente do que eu faça, é só eu me arrepender e tudo zerou. Zerou geral, né? E é uma ideia que ela, a princípio, numa leitura bastante superficial, ela parece fazer sentido. Se Deus é misericórdia, independentemente de tudo que eu venha fazer, Ele, num ato de misericórdia, me libera de todos os erros, é uma anistia, e então eu posso dali por diante seguir. Mas, na verdade, se nós começarmos a estudar a história, eu sempre cito a história porque nós temos uma leitura, uma comprovação dos fatos muito clara, né? Não tem misericórdia na história, né? Que a gente vai observar que existem leis naturais imutáveis, ou seja, não tem misericórdia. Depois que eu subo no 15º andar do prédio e pulo, não tem misericórdia para que quando eu esteja no meio do caminho, eu volte para o topo do prédio de novo.
Se no meio do caminho, quando eu estou no 10º andar, chegando no chão, eu me arrepender, não tem misericórdia que me puxa para cima, né? Que me puxe de volta, ou que faça eu cair no chão inteiro. Alguns poderiam dizer assim: ah, mas alguém caiu do prédio e se salvou. Sim, mas são circunstâncias que a física explica, né? Ele pulou de um lugar que, de algum modo, ele iria se salvar, né? Aquela história que às vezes várias pessoas estão no carro e todo mundo morre, só sobra um, né? Mas isso são superstições, isso são estatísticas, são artifícios que nós às vezes queremos construir para justificar uma ideia, mas que em confronto com a ciência não faz nenhum sentido, né? O que a gente observa, nós sabemos sim que nunca estamos desamparados, somos auxiliados, mas que o Pai de infinita sabedoria faculta a cada um de nós o livre-arbítrio. E este livre-arbítrio tem consequências. Como eu já fiz o exemplo do lápis, né? Se eu jogar para cima, me arrepender, não adianta, ele vai cair do mesmo jeito. O que eu estou dizendo com isso é que há uma lei de ação e reação. E que embora haja uma infinita misericórdia, a infinita misericórdia, ela vai me facultar misericordiosamente uma nova oportunidade, digamos assim, não com o peso dos meus erros, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer em outras palavras, infinita misericórdia é igual a eu dou 1 e Deus me dá 1000, né? Ou seja, o que seria a infinita misericórdia? A infinita misericórdia é aquilo do qual eu dou 1, Deus me dá 1000. Mas se eu não dou nenhum, Deus não me dá nenhum, né? Ou seja, existe uma lei de ação e reação. O que nós vamos compreender de infinita misericórdia é que há uma lei conspirando fortemente ao nosso favor o tempo todo. Matematicamente falando, diríamos que é assim, né? Se eu ofereço 1 ao universo, ele me oferece 1000. Se eu ofereço 1000 a ele, ele me oferece 1 milhão, né? Ou seja, é infinita misericórdia porque Deus faculta a nós sempre muito mais do que nós temos condições de fazer. Eu vou dar um exemplo bem simples de infinita misericórdia. O nosso próprio corpo físico. Nós sequer temos condições de entender esta máquina. Nós sabemos muito mal algumas funcionalidades, né? Alguns órgãos que nós possuímos, a função de alguns deles, mas nós não conhecemos os detalhes desta máquina. Ou seja, Deus não exige de nós o conhecimento completo para fazer isto funcionar. Diferentemente ao criarmos um robô. Na criação de um robô, temos que ter perfeita consciência de tudo que faz parte daquele projeto, para que ele tenha alguma funcionalidade. É por isso que diante de tanta tecnologia, os nossos robôs são uma porcaria. São máquinas que mal conseguem fazer atividades das mais simples, né? E que também não conseguem pensar. Que nós falamos que a nossa inteligência artificial ela é muito desenvolvida comparável à que existia 20 anos atrás, mas que é uma porcaria, né? Comparada à inteligência natural do ser humano, né? Enfim, nós começamos a observar a infinita misericórdia, né? Nos dando um corpo muito mais complexo, muito mais potente, muito mais capaz do que nós temos condições de saber. Ou seja, a misericórdia de Deus é tão grande que nós sequer temos consciência desta grandiosidade. Muitas vezes nós estamos esperando um ato de misericórdia em nossas vidas e nascer já é um grande ato de misericórdia. Incalculável, imensurável, incomensurável. E às vezes nós ainda estamos esperando
que Deus tenha misericórdia de nós em algumas coisas, quando o simples nascer já é um grande ato de misericórdia. Inclusive Chico Xavier já disse isso outrora. Porque se Deus colocasse, digamos assim, em peso o que nós fizemos nas nossas encarnações passadas e o quanto nós merecemos, nenhum de nós mereceríamos mais encarnar. Olha que coisa curiosa. O esquecimento das vidas passadas é mais um ato de misericórdia. Enfim, se nós formos analisar de modo, digamos, um pouco mais profundo, a vida é uma infinita misericórdia. Deus é infinita misericórdia em nossas vidas o tempo todo. O problema é que nós tentamos reduzir demais esta leitura de misericórdia de Deus, né? Porque queremos trazer para algum ato isolado, que Deus tenha misericórdia depois que eu pulei do prédio, que ele me leve de volta para o 15º andar. Enfim, nós reduzimos tanto a grandiosidade da causa primária de todas as coisas, da força inteligente, soberana, suprema do universo, e fazemos uma leitura muito superficial, muito equivocada dessa misericórdia de Deus. E na verdade é muito mais do que isso. Muito mais. E tanto, muito mais, que nós não temos muitas condições. Eu estou aqui apenas sondando alguns dos aspectos desta misericordibilidade de Deus. É muito grande esta misericórdia, é incomensurável, é difícil nós estamos apenas sondando. Mas tudo isso para nós chegarmos ao raciocínio do quanto mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Porque, embora Deus tenha misericórdia, não quer dizer que não haja uma lei de ação e reação. Porque muitas vezes é diante desta ideia de misericórdia, anistia, de atos isolados, que as pessoas justificariam algumas atitudes duvidosas, né? Porque Deus é misericórdia, eu posso fazer aqui muitas barbaridades e é só eu me arrepender e está tudo certo. Quando na verdade nós vamos perceber que é uma leitura extremamente superficial, uma leitura bastante inconsistente, sem qualquer fundamentação lógica para proceder, né? Agora, Sócrates, né, com uma ideia mais clara, sem profundo equívoco, né, sem grandes equívocos, desenvolve a ideia de que mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Eu estou pegando nesse ponto porque é um ponto muito interessante que nós vamos entender que é uma base para as nossas posturas. Porque nós sabemos, sim, no meio espírita nós costumamos dizer, ouvimos muitos dizendo isso, que nós somos imperfeitos. Obviamente somos imperfeitos, somos seres pequeninos, somos crianças espirituais, enfim, temos uma série de mazelas e misérias morais. Isto é um fato à luz da doutrina espírita. Mas o fato de sermos tudo isso, de termos esta condição, não quer dizer que nós temos aval para daí fazer o que bem entender, do jeito que quiser, a hora que quiser, né? Porque em nenhum momento nós vamos observar que há uma anistia. Em nenhum momento a lei de ação e reação deixa de funcionar, deixa de estar em atividade, né? Ou seja, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Eu sei que nós estaremos diante de situações que nos seria difícil, né? No sentido de que sofrer uma injustiça, sofrer uma prisão sem resistir, uma prisão que nós julgaríamos injusta, né? Enfim, em várias situações do dia a dia. Mas se nós formos observar perante a justiça divina, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Em sã consciência falando, é preferível
sofrer uma injustiça do que cometer um ato de injustiça. Porque ao sofrer a injustiça, você não é o agente causador, digamos, daquele erro, e não é o agente que responderá pelas consequências daquele erro. Ou seja, falando de uma análise mais ampla, né? Pegando até a situação de Sócrates, aqueles decidiram condená-lo e executá-lo. Ele foi executado tranquilamente, continuou o espírito dele, digamos, com aquela suavidade, e o espírito imortal continuou com aquela suavidade dele, seguindo o seu caminho, sua trajetória, enquanto aqueles que o julgaram, condenaram, ficaram perturbados, atordoados, e inclusive posteriormente ao desencarne. Inclusive perturbados depois de seus desencarnes. Nós temos um aspecto interessante do próprio Pôncio Pilatos. Jesus, sem resistência, aceitou a prisão, a condenação e sua execução na cruz. Mas Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, foi neutro, tomou a decisão de permitir que Jesus fosse crucificado, né, que fosse julgado e crucificado. Com isso, algum tempo depois, ele suicidou, né? Ou seja, são muitos os tormentos daqueles que cometem atos de injustiça. Então, o que Sócrates sistematicamente nos apresenta é que mais vale sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. É claro que aqui nós estamos fazendo uma leitura superficial, né? Mas para nós entendermos um princípio, que é muito importante nós termos em mente a necessidade de promovermos a justiça no limite do nosso entendimento. E aqui eu vou fazer uma outra observação. Por favor, aprofundem muito o senso de justiça. Porque uma das coisas que eu observo que mais está retrograda, que mais está, digamos, não em conformidade com o terceiro milênio, é o nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça é profundamente caótico, inclusive em nossas estruturas sociais. Por exemplo, nós temos várias instituições supostamente promotoras da justiça. E aí alguém diz assim, não, mas são instituições que zelam pela justiça. Não são instituições que zelam pela justiça. São instituições que tentam combater a injustiça. São coisas diferentes. Combater a injustiça não é fazer justiça. Vou pegar um exemplo prático. Quantos de nós recebemos em nossa porta oficiais de justiça que batem em nossa porta e dizem assim, escuta, eu estou com uma ação do Ministério Público aqui, porque a educação que está sendo oferecida pelo Estado está muito inferior àquela prezada na Constituição, nas leis de diretrizes e bases da educação nacional. Então eu estou aqui com um processo aberto pelo Ministério Público e de uma indenização para você, porque você estudou num colégio que não ofereceu uma boa estrutura, não te ofereceu uma boa formação, então você aqui vai receber uma indenização. Quantas vezes bateu um oficial de justiça em nossa porta para nos dizer assim, eu estou com uma ação do Ministério Público aqui, porque a saúde está muito ruim em nosso município, e com isso então nós conseguimos para cada munícipe um plano de saúde privado, porque o Estado não está conseguindo oferecer a saúde prezada pela Constituição. Enfim, isso seria justiça. Agora, para que um oficial de justiça bate em nossa porta? Né? Porque alguém nos acusou de alguma coisa, de alguma injustiça, né? Ou seja, são instituições e instâncias para mediar digladiações de supostas justiças. Mas que justiça não são promotoras, elas são combatentes daquilo que elas entendem por injustiça. Observe então
a diferença de promotores de justiça, né? Falo promotores sujeitos, não indivíduos, né? Ou seja, essas instituições não estão zelando por justiça. Elas estão tentando combater aquilo que alguns estão chamando de injustiça. E que nós sabemos sim que há muitas opressões, que essas instituições auxiliam muitas pessoas que são oprimidas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas são cegas, né? A justiça é cega, ou seja, quem é o opressor, quem é o oprimido? Quem oprime quem? Né? Porque ela faz uma leitura muito superficial, né? Ela pega o sujeito A aciona a justiça, né? Agora, ele aciona a justiça para resguardar o direito de alguém? Ou seja, o sujeito sempre aciona a justiça para resguardar o que ele entende de direito dele. Observe bem, o sujeito aciona a justiça para resguardar o que ele entende por ser direito dele. E a instituição, então, nesse momento, se movimenta para, digamos assim, né, atuar em cima daquele outro sujeito que ele acusou. Observa que não é exatamente o porquê aquele sujeito foi injustiçado. As instituições não vão analisar o porquê que ele foi injustiçado. As instituições de justiça, né, digamos assim, né, elas vão analisar o qual aquele sujeito acusou, né? Ou seja, não quer saber se foi injustiça, o porquê aquela circunstância ocorreu com ambas as partes ali. Ela simplesmente faz aquela análise superficial, fria, grosseira, para dizer, filosoficamente falando, nós poderíamos dizer assim, sem nenhum sentido, né? Porque são, na verdade, dois seres, dois sujeitos, um acusando o outro, e na verdade o que a gente vai imaginar, o que a gente vai perceber se a gente fizer uma leitura um pouco, não precisa ser tanto profundo, um pouco maior, a gente vê que os dois são vítimas de injustiças. Porque os dois são vítimas de uma sociedade, que a sociedade sim é criminosa, que o Estado sim falta em N coisas, né? Já que nós estamos falando dentro de um contexto estatal, não nos esqueçamos que a responsabilidade do Estado maior é do Estado, né? A responsabilidade é da sociedade, né? Dos entes do Estado, mas acima de tudo é Estado, ele não é o soberano, então em tese é ele quem tem que resolver todas as questões, porque ele ele se sujeita a intervir, a determinar, a estabelecer, inclusive a forçar fisicamente falando, violentamente falando, mas ele é aquele que não se responsabiliza pela parte dele, né? Eu não estou aqui fazendo discussão social, que não é o nosso foco é estudar o Evangelho, mas para nós entendermos como o nosso senso de justiça é caótico. Se nós observarmos as nossas instituições de justiça ao longo dos séculos, são máquinas agressoras. Um defensor da sinagoga, né? Um advogado da sinagoga, falemos assim, Caifás, é aquele que, em nome de uma defesa de uma justiça, condena, né? Acusa Jesus vai a julgamento, é condenado e executado. Então, um defensor da lei, defensor dos bons costumes, defensor da justiça, acusa Jesus, ele é o elemento chave para a crucificação de Jesus, Caifás. Então a justiça se cumpriu, Jesus foi crucificado. Ou seja, o que eu estou dizendo é que os defensores, é uma leitura que nós fazemos, mas que na verdade
eles são, né, digamos assim, eles são aqueles sujeitos ativos, né? Eles são sujeitos que acusam, são sujeitos que, em nome de uma suposta defesa, realizam um ataque, né? Para que supostamente defendam, mas que estou falando comparando com o Evangelho, ok? Que fique muito claro isso, porque eu estou dizendo que Jesus não resistiu à prisão, Jesus não se defendeu, nem de Caifás, nem dos soldados quando foram o prender, né? Ou seja, estou comparando nosso senso de justiça com o Evangelho, para nós entendermos a proposta do Evangelho. E lembrando que nós sim temos muitas dificuldades, temos muitas realidades, mas que o nosso propósito de estudar é um propósito que não visa as conveniências, né? Uma coisa é nossa condição moral está muito distante dos propósitos do Evangelho. Outra coisa é nós querermos adaptar os nossos propósitos com os propósitos do Evangelho. E não é este o objetivo. É o inverso. É compreendermos como nós iremos nos adaptar aos propósitos do Evangelho. E não adaptar os nossos propósitos ao Evangelho. São coisas bem distintas, ok? Então, mais uma vez que fique claro, né? Ou seja, Jesus foi condenado, e isso vem se repetindo ao longo da história, né? Eu pego aqui, por exemplo, mais uma vez, Jan Hus, né? Um dos precursores da Reforma Protestante, foi condenado também, né? Enfim, o nosso senso de justiça, de instituições de justiça, sempre foi algo opressor, agressor, sempre foi algo atacante, né? Então olha como o nosso senso de justiça está bem distante da justiça que o Evangelho fala. Porque a justiça que o Evangelho fala é uma justiça de resguardar a justiça do próximo. Olha que interessante, não é amar o próximo, não é fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Então o que você gostaria que os outros fizessem a você? Que alguém acionasse o sistema de justiça, o Ministério Público, e resguardasse seus direitos. Por exemplo, no tocante a emprego, né, que também é prezado em nossa Constituição, cabe ao Estado se organizar, gerir, promover o trabalho, enfim, ou seja, fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem a nós. Então essas instituições, se tivessem base, digamos, em conformidade com o Evangelho, elas serviriam para oferecer para nós aquilo que nós gostaríamos de fazer para os outros. E o que nós vamos observar é que elas estão completamente na contramão, né? Como eu disse, é só nós fazermos essa seguinte pergunta: quantas vezes ao longo de nossas vidas, né? Quantas vezes oficiais de justiça bateram em nosso portão porque alguém acionou o Ministério Público e viu que algum direito nosso não estava sendo resguardado, né? Até é muito comum os juristas dizerem, né, que o direito nós temos que correr atrás, nós temos que buscar nosso direito, defender o nosso direito. Então, porque inexiste a ideia, o senso de que direito seria algo espontaneamente promovido para a coletividade. Ou seja, o próprio senso de justiça na atualidade é de uma ideia profundamente egoística, completamente egoística. E egoísmo, nós sabemos que o orgulho e egoísmo é a principal chaga da humanidade, segundo o Evangelho. E as instituições supostamente defensoras de justiça, né? Porque eu disse que na verdade elas são combatentes de injustiças, que é diferente, né? Elas não promovem injustiça, elas combatem injustiças, né? Ou seja, é algo profundamente egoísta, é uma instituição
como eu disse, que tem uma funcionalidade, né, de agir de modo que seja aquilo que oprime, né, que inclusive eu disse com a própria força física do Estado, né, com a própria violência do Estado. O Estado sendo esse ente que atua com violência, né? Volto a repetir, não estou entrando no mérito da necessidade ou não, estou apenas fazendo uma leitura, né? Mas ele determina, impõe inclusive com a violência, né? Mas ele não resguarda aquilo que em princípio a existência dele se dá, né? Porque a existência do Estado, em tese, é para garantir os interesses coletivos, né? Mas que a gente vê que esta garantia de interesse coletivo, na verdade, ele tem a funcionalidade da garantia de individualidades, de indivíduos. Então ele não garante o coletivo, ele garante alguns indivíduos. E isso muda toda a estrutura. Porque, ou seja, é por isso que, consequentemente, são desenvolvidas teorias de que o Estado ele vem servir a um grupo, né? Ele vem ser uma máquina aristocrática, uma máquina que vem a servir um grupo, que vem a favorecer, e a gente vê que essas teorias possuem fundamento, porque o Estado ele atua com individualidades, com indivíduos, ele não atua com a coletividade, né? Ou seja, é um funcionamento isolado, é um funcionamento caótico, e é daí então, ou seja, ele fica à mercê da funcionalidade egoísta, né? Como eu disse, ele espera alguém chegar lá e reclamar e acusar e vai, dentro de um princípio de justiça, alguém pode... Não, mas ele vai atuar no princípio de justiça. Não tem princípio de justiça, porque ele descontextualiza. Como que vai ter princípio de justiça? É o A acusando o B. Ele vai analisar no máximo o que seria justo entre A e B, no máximo. Mas até aquela situação do A e do B só se deu porque o próprio Estado falhou, porque o próprio Estado não resguardou interesses de A e B. E aí, de repente, ele oprime A ou B, ou oprime os dois, né? O que a gente acaba observando é que ele acaba oprimindo A ou B, né? Porque sempre ele vai, digamos assim, dar um parecer favorável para A ou para B. Ou seja, ele vai ser apenas um agente que, como eu falei, supostamente atuando no combate de uma injustiça. Mas que, contextualizando, ele apenas é um promotor de injustiças, né? Porque, mais uma vez, ele é a serviço de individualidades e, por fim, então, a gente vê este senso de justiça caótico. Eu sei que pode parecer muito distante, essas ideias talvez até muito diferente do comum, mas é o nosso propósito, compreender o Evangelho e não compreender a mente de interesses, de corporativismos, de ideias de grupos, enfim, não é robustecer os equívocos que já persistem e perseveram em nossa sociedade constantemente, sistematicamente, ilusoriamente ou de má fé. Porque embora a psicanálise venha nos falar sobre a inconsciência, diante do terceiro milênio, diante do arcabouço teórico que todos nós possuímos, a inconsciência vem a cada dia perdendo mais consistência. Ou seja, o que eu estou falando aqui também não é algo muito distante da compreensão de muitos. É algo que, com um pouquinho de humildade, com um pouquinho de reflexão, nós observaremos que, por mais que alguém possa compreender minha fala como distante da realidade, vai começar a encontrar algum sentido. E eu diria que o primeiro grande sentido, a primeira grande base de tudo isso que eu falei é o Evangelho, que todo mundo fala nele. Principalmente o nosso país.
a base da nossa, digamos assim, a nossa diretriz base é o Evangelho de Jesus. Pelo menos é isso que as pessoas costumam dizer verbalmente. Por isso que várias emissoras de televisão estão ao serviço da disseminação do Evangelho. É por isso que em várias esquinas há representantes do Evangelho. É por isso que tem pessoas o tempo todo falando sobre Jesus. Então está aqui minha fala, a base. E o que Jesus vem dizer é isto que Sócrates está dizendo e que eu estou aqui estudando, interpretando e comentando. Ou seja, não encontramos no Evangelho o propósito da constituição de instituições no modelo da qual existe. Nós não vamos encontrar no Evangelho a constituição de um Estado tal qual ele é. Nós não vamos encontrar no Evangelho um senso de justiça tal qual é o senso de justiça da nossa sociedade, que está muito distante do senso de justiça. Eu mostrei aqui a própria crucificação de Jesus. Ele não resistiu, ele foi acusado, ele foi condenado e foi executado. E qual foi a exemplificação dele? Foi revolucionem em nome de uma justiça? Acusem, agridam? Foi esta a mensagem de Jesus sobre justiça? Então não adianta nós ficarmos falando em justiça, adaptando as nossas conveniências, as nossas circunstâncias, justificando as nossas vontades, os nossos desejos, adaptando ao Evangelho para continuarmos falando em nome do Evangelho. Nosso propósito aqui é estudar, ok? Bom, dando continuidade aqui agora uma observação de Kardec. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Né? Capítulo 12, Mateus, versículo 38, 42, número 7 e 8. Eu já acabei fazendo um comentário desta passagem do Evangelho de Mateus. Se alguém te bater numa face, né, ofereça-lhe a outra. Observe o que o Evangelho nos recomenda. Se alguém bater numa face, estendamos a outra. Ele não está dizendo aqui, se alguém bater numa face, constitua uma instituição opressora, agressora e em nome de uma justiça sai executando à torta e à direito todas as pessoas. Observe que não é isso que o Evangelho está dizendo. E volto a repetir. Nosso objetivo é compreender e estudar o Evangelho. Ah, mais, tudo bem o mais, mas no mais não está no Evangelho, ok? Então que fique claro para nós. Mas um ponto também que nós queremos observar aqui é a questão de que mais vale sofrer. O que eu estou dizendo é que muitas das coisas nas quais nós nos empenhamos em nome da defesa dos nossos direitos, muitas das vezes são quimeras. Muitas das vezes são mazelas das quais nós estamos enveredando. Ou seja, muitas vezes são coisas que na verdade não seria justo. Né? Muitas vezes aquilo que nós tomamos como injusto, na verdade é justo. E que muitas vezes também há muitos meios, porque nós não podemos ter esta reduzidíssima visão dicotômica de que ou é isso ou é aquilo, né? Este maniqueísmo, ou é aqui ou é aqui, não, se não é isso é isso, calma,
Como nós temos garantia que só tem essas duas coisas? Ou seja, muitas vezes o que nós supomos ser injustiça não é senão nossas atitudes atropeladas, que de algum modo não está ensejando para nós desvencilharmos daquela situação a qual nós atribuímos como injustiça para nós. Ou seja, muitas vezes o que nós estamos chamando de ato de injustiça para nós são os nossos próprios atos, que nos colocam nestas circunstâncias, que nos colocam nestas condições. E que se eu mudar minhas atitudes, minha postura, eu me desvencilho daquela situação de injustiça, que eu suponho ser injustiça. Ou seja, não necessariamente é algo externo a mim, exterior a mim, que é responsável pela aquela minha suposta injustiça. E se existe esta possibilidade, e se nós somos imperfeitos, né, lembrando que nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, né, que nós somos seres ainda pequeninos, etc. e tal, então é muito bom nós não arriscarmos nesta certeza de que estamos sendo injustiçados. Se nós não somos o soberano, poderoso, conhecedor de todas as coisas, nós temos que ter muito cuidado na afirmativa de que estamos sendo injustiçados. É por isso que a doutrina socrática e platônica observa que mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Porque embora categoricamente não há injustiça, como assim não há injustiça? Ué, encarnou no planeta Terra, é porque o justo é viver na Terra e passar por todas as coisas que a Terra lhe proporcionará. Que, aliás, a infinita misericórdia permitiu você estar num lugar muito melhor do que você mereceria. Então já é muita justiça você estar encarnado na Terra. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas, tudo bem, vamos tentar amenizar a nossa reduzida compreensão, né? Nós estamos aqui, mas mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Porque ainda que eu não compreendi que eu sequer mereceria estar encarnado na Terra, é pela infinita misericórdia que eu aqui me encontro, mas já que eu estou aqui pela infinita misericórdia, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Por quê? Porque eu já estou aqui misericordiosamente. E se eu já estou aqui num ato de misericórdia da divindade para estar aqui encarnado, não sou conhecedor de todas as coisas, como eu posso ser mais injusto ainda? Como eu posso cometer mais atos de injustiça? Ou seja, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Porque nós acabaremos por compreender que nossa pequenez, nossas misérias morais, nosso orgulho, nosso egoísmo, quando falarmos da justiça, é injustiça. Por isso que mais vale cometer, né? Mais vale sofrer do que cometer uma injustiça. Porque quando eu tentar promover a justiça, possivelmente eu estarei promovendo uma injustiça. Porque, na verdade, eu já estou aqui misericordiosamente. Eu estou aqui para aprender. Aqueles dos quais eu estou vivendo, que eventualmente me proporcionou uma circunstância da qual me ofereceu algum tipo de sensação de dor, algum tipo de experiência menos elevada, menos digna, menos alegre, menos feliz, perante a sabedoria e a justiça divina, é porque eu mereci estar convivendo com estes, é porque eu mereço estar nestas circunstâncias. Porque se eu fosse um ser que não mereceria estar diante destas situações, eu estaria em esferas mais evoluídas, em circunstâncias das quais eu não estaria
digamos, exposto a estas coisas. Mas se nosso propósito é estudar o Evangelho, e o próprio Jesus não se arriscou, sequer se defendeu, né? Porque, como disse também irmã Dulce, né? A defesa já é um ataque. Porque ao se defender nós já estamos atacando. E o Evangelho nos propõe que ofereçamos a outra face, que nós não nos defendamos. Observe como é profundo o Evangelho. Observe que o Evangelho não é uma coisa para a gente estar gritando o tempo todo, né? Inconscientemente, né? Como se nós entendêssemos, compreendêssemos o Evangelho, e em nome do Evangelho nós proclamamos e disseminamos as mais barbaridades, contrariedades do Evangelho. Vocês observam que eu apenas estou aqui hoje há mais de uma hora falando no capítulo 12 de Mateus. Se alguém te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Ou seja, se nós compreendermos só estas palavras aqui do Evangelho, nós estaremos dando um salto astronômico na compreensão do Evangelho. Eu não preciso ficar lendo livros sagrados, bíblias, codificações para compreender o Evangelho. Se eu compreender só esta linha de Mateus aqui, eu já vou dar um salto astronômico. Nós poderíamos ter como Bíblia, livro sagrado, ou codificação kardeciana, ou obras subsidiárias complementares da doutrina, tanto faz, tudo se resumindo a esta frase. Só esta frase ela serviria para nós. Se alguém te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Porque é uma frase que nos é passível de profundas e grandes reflexões. Porque começaremos a compreender que a nossa incompreensão no tocante a esta inatacabilidade é o que gera para nós muito dos nossos sofrimentos, muitas de nossas mazelas sociais. Porque é daqui que nós vamos compreender o quanto está atrasado o nosso senso de justiça. O quanto está equivocado o nosso senso de justiça. Como eu falava, nossas instituições são meras combatentes de injustiças. E que elas combatem injustiças promovendo menos injustiças. Elas não promovem injustiças. Elas combatem maiores injustiças realizando menos injustiças. Observe bem. Elas combatem maiores injustiças promovendo menos injustiças. Em momento algum faz-se a justiça. Como eu disse, a justiça seria feita quando nós partíssemos de um ponto positivo, né? Imaginemos uma escala onde há um ponto zero, né? Negativo e positivo. Justiça seria aquilo que é positivo, né? O oficial de justiça bateu na sua casa para lhe determinar que a partir de amanhã você vai estar empregado. Vai estar empregado num órgão público, porque o Estado tem que garantir o trabalho, o emprego. Então ele está cumprindo a Constituição. O oficial de justiça, o sistema não é informatizado, nós não temos o Renajude, não temos toda a estrutura tecnológica, então já sabe quem está empregado, quem está desempregado. Eles sabem quanto cada um ganha, quanto deixa de ganhar, quem está empregado, quem não está. Então lá no Renajude já viram que o cidadão está desempregado. Então o Ministério Público entrou com uma ação promovendo o emprego. E aí o oficial de justiça, com o mandado de segurança de cumprimento de 48 horas, veio aqui na sua casa lhe determinar que você vai estar empregado no órgão público. Isso seria uma instituição promotora de justiça. Agora, o oficial de justiça vir até o seu portão, você desempregado, você sem saúde, você sem educação, ou melhor, tendo estas coisas de modo muito caótico, muito diferente daquilo determinado pela própria Constituição do Estado Federativo.
aí o oficial de justiça bate no seu portão e diz que você tem que pagar um imposto que você deve para o Estado de 18 mil reais, uma dívida ativa de 30 mil reais. Aí você fala, mas peraí, peraí, eu não estou entendendo isso aí, não estou entendendo, não é um ente promotor de justiça? Observe como é cômico, né, o nosso senso de justiça, né? Não tem nenhum senso de justiça, né? Porque o que a gente observa é como está muito na contramão, muito distante da proposta de justiça do Evangelho, muito distante do oferecer uma face a quem nos bater. Então observe, meus amados irmãos, esta nossa reflexão, este nosso estudo do Evangelho, é para nós entendermos o quanto nós precisamos avançar, né? O quanto nós estamos persistindo num senso de justiça milenar. Nós ainda estamos entendendo que justiça é aquilo que Caifás fez. Nós estamos entendendo que justiça é aquilo que os juízes fizeram para Sócrates. Alguém que propunha uma reflexão para um bem-estar social, para a promoção e evolução da sociedade, é alguém que é visto como criminoso pela sociedade, pelos religiosos, como alguém que fazia heresia, né? Um herege. E aqui nós estamos falando em pleno século XXI. Agora olharão para mim e eu também serei um herege com esta reflexão? Eu serei um inimigo do Estado com esta reflexão? Ou seria, né? Porque é apenas uma reflexão. Felizmente no nosso país eu não sou inimigo do Estado. Porque felizmente a liberdade de expressão ela é, digamos assim, né? É uma permissão constitucional, né? Embora uma permissão relativa, né? Que existem os meios de censuras, enfim, mas hoje eu estou aqui, este material se encontrará publicado na internet, na rede, né? Então qualquer um teria acesso e acredito que uma ação criminal, né? Uma ação criminal não estaria sendo passível, né? Mas possivelmente talvez um herege, né? Mas enfim, o nosso objetivo, como eu disse, em todos os nossos estudos, é apenas estudar o Evangelho. Não é em momento algum fazer uma crítica a quem ou o que quer que seja, nem a Estado, nem a instituições, de todos os modos, nem a nenhum indivíduo. Nosso objetivo é meramente refletir, estudar, crescer, ascensionar, compreender a proposta do Evangelho, que é uma proposta maravilhosa, que é uma proposta grandiosa, que embora eu falei aqui, alguém poderia entender como algo muito crítico e caótico nossa situação, mas é algo muito maior do que isso. É a maravilha de compreendermos esta caoticidade e estarmos tranquilos. Porque embora conseguimos compreender esta caoticidade, nós compreendemos uma infinita justiça, presente em toda parte, em todas as coisas, em todo espaço, em todo tempo. Uma infinita misericórdia, um Pai de infinito amor, que nos faculta as maiores maravilhas incomensuráveis do universo. Então, meus amados irmãos, todas estas transitoriedades são meras transitoriedades efêmeras. Tudo na vida passará. Todos passarão. Todos evoluirão. Como diz o nosso amigo Divaldo Franco, todos bailarão.
E por mais que nós suponhamos que estamos desamparados, nós nunca estaremos. Porque temos o Pai de infinito amor. Porque compreendemos a existência de um Pai de infinito amor. Então, muito obrigado, senhores. Muito obrigado ao Senhor infinito do universo. Muita paz.